Eu sou Tamires Mello, professora de Geografia da Escola Estadual Eleanor Roosevelt. E na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco mais sobre globalização e essa questão das desigualdades sociais dentro desse processo de globalização. Como eu disse na aula passada, a gente vive nesse mundo globalizado que tem essa tendência aí da diminuição das fronteiras, mas também ao mesmo tempo, como a gente vê nessas duas charges, cada vez mais há essa diferença entre as pessoas, Então a primeira charge eu trago aí festa da globalização, mas os pobres entram pela entrada de serviço, pelos fundos, escondidos, são marginalizados. E também a questão, na segunda charge, tem o iPhone e o iFome. Infelizmente, apesar dessa dinâmica, desse avanço das tecnologias, ainda há no mundo pessoas que passam fome. Infelizmente, mesmo com toda a produção de alimentos já mecanizada, que a gente tem muita produção de alimentos. Gente, existe comida suficiente para alimentar toda a população mundial. Isso é comprovado, atestado, já existem várias pesquisas que falam sobre isso. O que se produz de alimento hoje, por conta desse avanço das tecnologias, das sementes geneticamente modificadas, da mecanização agrícola, é o suficiente para alimentar a população mundial toda. 7 bilhões e meio de habitantes seriam alimentados, suficiente. Porém, a gente tem pessoas que passam fome, que não têm as suas necessidades básicas atendidas, infelizmente. Ou seja, por mais que a economia seja globalizada, por mais que o mundo esteja totalmente integrado, cada vez mais a gente tem essas barreiras, essas fronteiras aí na questão social, É o que o geógrafo Milton Santos fala de rugosidades, as rugosidades do espaço, essas dificuldades aí. Por mais que tenha essa integração, ao mesmo tempo se tem cada vez mais uma segregação, uma separação das pessoas, das economias, das condições de vida da população mundial de um modo geral. E aí, o que é desigualdade social, O termo desigualdade social é um termo sociológico e econômico que designa a diferença entre classes sociais. Quem discute muito essa questão de classes sociais, aí vai ser Karl Marx, que vai trazer essa questão aí das classes sociais. A desigualdade pode ser medida pelas faixas de rendas comparadas, Então a gente tem uma fórmula estatística aí, criada pelo economista italiano Conrado Gini, que ele vai medir o coeficiente da desigualdade no mundo, que a gente pode observar nesse mapa aí, que é um mapa da desigualdade, onde quanto mais puxado para o verde, a gente tem uma menor desigualdade social. Quanto mais vai para o alaranjado, são as regiões de maior desigualdade sociais. Então a gente tem o amarelo aqui, que está bem pertinho do alaranjado, e olha quem está amarelinho, o Brasil. O Brasil está entre um dos países do mundo com as maiores contradições sociais. A gente vai falar um pouco mais disso nessa aula também. Então, globalização, e desigualdades, como eu estava comentando já, que apesar dos avanços da tecnologia, da comunicação, dos meios de transporte, que estão integrando esse mundo de tal forma que a própria existência de fronteiras nacionais está sob ameaça, é relevante questionar se essa evolução do processo de globalização vem contribuindo ou não para a redução das desigualdades entre países ricos
e pobres. Então, como a gente viu no mapa anterior, né, existe ainda muitos países pobres. Por mais que tenha essa integração, esse avanço, essa tecnologia toda que a gente já discutiu na aula passada, mas cada vez mais parece que os ricos ficam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, né? Então, a análise dos dados de renda média por habitantes não dá razão para o otimismo. Justamente nas últimas décadas, quando o mundo sentiu essa aceleração da globalização, há cada vez mais uma separação entre os países de renda alta dos demais. Por isso que eu trago também essa imagem aí, mostrando essa separação, né? De um lado, essa classe rica aí com mansões, né? Que tem direito a essa tecnologia, a uma qualidade de vida, e do outro lado a gente tem, né, uma comunidade carente de tudo, certo? Então, por maior que se diga que se tem essa integração nesse processo de globalização, cada vez mais aumentam essas rugosidades espaciais, essas diferenças, né? A gente percebe nos territórios, a gente percebe nas nossas cidades essas diferenças. A cidade tem a zona rica da cidade e tem a zona pobre, sem abastecimento de água, sem saneamento, sem acesso a transporte, sem acesso a equipamentos de saúde, sem acesso às vezes até à educação, né? Então, também nesse processo da pandemia a gente está vendo isso, que se fala muito, fique em casa, né? Se fala muito, lave as mãos. Mas como se lava a mão com constância se não tenho água na minha torneira? Certo? Então, por mais que se tenha essa integração, a gente tem muitos problemas sociais que, infelizmente, ainda não foram sanados. E aí eu trago novamente essa regionalização socioeconômica do mundo, que a gente já viu, né, que separa o mundo entre países ricos, né, os países do norte, desenvolvidos, com acesso a todas as tecnologias, né, com as economias fortes, onde a população tem uma maior qualidade de vida, e nós temos ao sul os países pobres e os países emergentes, né, que por mais que tenham um crescimento econômico, porém ainda há muitas questões sociais pendentes. E um desses países é o Brasil, que a gente já viu também na aula passada, que o Brasil está dentro dos BRICS, que são 5 países em desenvolvimento com as economias mais fortes do mundo. A gente tem uma economia forte, porém nós temos muitas e muitas e muitas questões sociais que não são sanadas. Então, quais são essas principais causas da desigualdade social, né? A gente tem aí a questão da herança colonial, os continentes da América e da África que foram colonizados por outros países. Ele tem muito forte essa questão das desigualdades sociais, justamente por conta dessa herança colonial que a gente estuda muito em história e tudo mais, certo? Um outro fator que vai agravar essa desigualdade é a desigualdade de gênero, né? Homens e mulheres que, infelizmente, ainda em muitas partes do mundo não têm os mesmos direitos, podem até ter os mesmos direitos de fato no papel, porém, quando a gente vai observar as minúcias na vida cotidiana, ainda há diferenças, ainda há comportamentos que minimizam o valor da mulher, né? A mulher pode sim trabalhar, a mulher pode sim estudar, pode e deve se especializar nesse mundo globalizado. A mulher pode e deve fazer o que ela quiser e bem entender. Porém, ainda há uma questão cultural, social muito forte que vai aí fragilizar, entre aspas, a mulher
mulher, vai segregar em alguns casos a mulher. A mulher não pode fazer isso, a mulher não pode fazer. A mulher pode fazer o que ela quiser fazer, o que ela se sentir à vontade de fazer e o que ela se dispor a fazer. Entendeu? Então a gente tem que compreender isso e acabar com essa cultura disseminada do machismo para minimizar também essas desigualdades sociais. Porque quando a gente segrega a mulher, coloca ela parte da população, a gente vai ter aí dados de que a maioria das mulheres pelo mundo, boa parte vive abaixo da linha da pobreza, vive em questão de desigualdade, porque ela não tem acesso, né, aos meios de trabalho, elas muitas vezes são dependentes, infelizmente, do homem. Ainda se tem muito essa cultura do homem que sustenta a casa, não se tem mais isso, né? A mulher pode sim sustentar a casa, a mulher pode sim contribuir economicamente com a casa. Então, por isso que se tem muita questão da igualdade salarial. Se eu tenho a mesma função que um homem, porque eu tenho que receber menos só porque eu sou mulher, então essa cultura, infelizmente, ainda é muito disseminada e a gente tem que acabar com isso, né? E aí, dentro dessa desigualdade de gênero, também tem a questão da desigualdade de oportunidades. Muitas vezes não se quer que dá a oportunidade da mulher entrar no carro. Ah, porque ela vai engravidar daqui a não sei quantos anos e ela vai e eu vou perder essa funcionária. Ué, só porque eu engravido eu deixo de ser profissional? Não faz sentido, certo? Então, igualar as oportunidades tanto de acesso ao mercado de trabalho quanto de acesso à educação. A mulher tem esse direito, nós mulheres temos esses direitos de acesso à educação, o trabalho, a segurança, e nós temos que exigir isso. E a gente só vai conseguir acabar com as desigualdades quando a gente conseguir acabar também com essas culturas que estão aí enraigadas na nossa sociedade. Outra questão aí que vai trazer à tona essas desigualdades é a segregação racial. Assim como a segregação de gênero, a segregação racial também é muito forte. A gente não tem mais uma questão institucionalizada, leis que obrigam a separar brancos de negros oficialmente, como já tivemos nos Estados Unidos, na África do Sul. Aqui no Brasil não era tão institucionalizado, não tinha uma lei que determinava, mas se tem uma cultura muito racista ainda daquele negro escravo. Então o negro, ele não pode estudar na mesma escola de branco, né? O negro, ele não pode alcançar cargos públicos. O negro, ele não pode ter cargos administrativos representativos, não pode ser o dono de uma empresa. Por que não? A cor da pele não diferencia a minha capacidade. A cor da pele não vai diferenciar. O que vai diferenciar? As oportunidades. Então, muitas vezes, essa segregação racial, assim como a segregação de gênero, tira a oportunidade dessa pessoa ter uma melhor estrutura, uma maior qualidade de vida. Então, historicamente, as populações negras, elas estão aí segregadas nas favelas, né? Essas comunidades sem acesso à educação, à saúde, a saneamento básico, a qualidade de vida. Então, se eu não tenho qualidade de vida, eu não tenho como crescer na vida. Não é porque eu não tenho capacidade intelectual. O negro, ele tem tanta capacidade intelectual quanto qualquer um. Porém, ele é segregado, ele é colocado à margem da sociedade por uma cultura aí totalmente ultrapassada, que a gente tem que cada vez mais lutar contra isso. Temos também a questão do acesso à educação,
como eu já venho falando, né? Se a gente afasta a mulher do acesso à educação, ela não tem como desenvolver suas capacidades intelectuais. Se a gente afasta o negro do acesso à educação, eu não tenho como desenvolver as capacidades intelectuais. Logo, eu não tenho como melhorar a minha condição de vida. A educação é o meio, não importa qual a situação que você esteja, a educação é que vai te ajudar a melhorar na tua vida, a conquistar o mundo. Cada vez mais esse mundo tecnológico, ele pede especialização, como a gente já viu, e a educação é o meio, é você se especializar. Então a gente tem que lutar por essa democratização do acesso à educação, do acesso a esse meio primordial, independente da sua condição de vida, da sua condição de renda, né? A escola pública, ela também pode e deve dar uma boa formação para os seus estudantes, para que eles possam, a partir da educação, crescer e mudar a sua condição socioeconômica, certo? E cada vez mais a gente minimizar aí essas desigualdades. Então a educação é um meio aí que a gente tem, que a gente deve lutar, que a gente deve exigir, porque é nosso direito o acesso à educação. A localização geográfica com relação ao comércio exterior também vai ser um fator aí que vai gerar desigualdades, porque alguns países eles não têm acesso geográfico, vamos dizer assim, a oceanos, né, para fazer essa distribuição dos seus produtos pelo mundo. Então eles dependem da liberação, vamos dizer assim, do acesso de outros países. Então essas relações internacionais, elas também vão influenciar um pouco nessa questão aí da desigualdade social. Ok, gente? E aí a gente fala um pouco da desigualdade no Brasil, né? O Brasil apresenta um total de renda onde 51% aí da população, né, ou até mais, ele está nessa situação de desigualdade social, certo? Outro dado marcante sobre a desigualdade social no Brasil é que mais de 27% da renda estão concentrados na mão de apenas 1% da população. 1% da população concentra mais de 27% da renda do país, né? Então, o coeficiente de Gini brasileiro, né, foi marcado aí com 0,5 no ano de 2015, deixando o Brasil entre os 10 países mais desiguais do mundo. E aí eu trago essa imagem aí que é bem marcante, acho que quase todo professor de geografia, de história, de sociologia usa essa imagem, que é da favela de Paraisópolis, em São Paulo, ao lado de condomínios luxuosos no Morumbi, né? Esse prédio mesmo, ele tem uma piscina por andar. Enquanto do lado, existem pessoas que não têm nem acesso à água encanada direito. Quanto mais à piscina. Então, o Brasil, ele é tido aí como esse país das grandes contradições sociais. E só cabe a nós, brasileiros, mudarmos esse quadro. Bom, é isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bem a aula de hoje e até a próxima. Tchau!